Filho, filha, ouça, você não está à espera de um milagre. Você já está dentro dele. Eu sou o Senhor, e hoje te falo com clareza absoluta. O que precisava ser movido no invisível para que tua história fosse alinhada com o meu propósito, já começou. A transformação que prometi não está vindo. Ela já está em andamento. Nada pode atrasar o que eu autorizei. Nenhuma estrutura humana pode conter o que eu estabeleci em meu trono. O tempo da espera silenciosa terminou, porque entre ontem e agora, eu decretei avanço. Não como concessão, mas como cumprimento de justiça. Não porque pediste muito, mas porque chegou a hora determinada por mim. E quando eu decido, não há resistência que prevaleça. Por isso, ouça até o fim, permaneça onde estás. Compartilhe esta verdade com quem precisa ser despertado e sustente tua atenção com firmeza, porque aquilo que está sendo revelado agora não é inspiração, é direção. O que te alcança nesta hora não é emoção, é um posicionamento espiritual que define novos ciclos. Eu te honro porque observei tua permanência quando ninguém te aplaudia. Porque vi como tu sustentaste valores quando era mais fácil ceder. Porque mesmo com portas fechadas ao redor, tu mantiveste tua integridade em pé. E esta mensagem não chega para emocionar tua alma, mas para firmar teus pés no chão que eu preparei. Há caminhos sendo endireitados, não por força humana, mas por decreto eterno. Há ambientes sendo corrigidos, não por intervenção visível, mas porque tua obediência plantou raízes que o tempo não apagou. E agora, o que se levanta é fruto de um processo que foi escondido até dos teus olhos. Quem poderá explicar o motivo de certas resistências cederem de repente? Quem entenderá por que certas portas se abrem, sem que tu forces nada? Eu te dou sinais, não para provar algo, mas para alinhar teu discernimento com minha vontade. Porque a partir de agora, não é sobre o que tu esperas, mas sobre o que eu já estabeleci. És chamado a caminhar não mais por expectativa, mas por revelação. És chamado a mover-se em um ritmo que não depende de sentimentos, mas de convicções eternas. Tu percebes o que está diante de ti? É maior do que teus planos e mais profundo que teus medos, porque não se trata de tua capacidade, mas da rota que eu defini. E se tu te perguntavas se eu ainda estava agindo, esta palavra é a resposta. Nunca deixei de trabalhar nos bastidores da tua história. Lembra-te dos momentos em que escolheste o silêncio, quando poderias ter reagido. Lembra-te de quando abriste mão de ter razão, para manter a paz. Quando priorizaste a ordem em tua casa, mesmo que isso te custasse o descanso. Quando ninguém via, eu vi. Quando ninguém reconheceu, eu marquei. E é por isso que agora, sem espetáculo e sem alarde, eu trago à luz os frutos de tua constância. Porque eu sou o Deus que recompensa não os perfeitos, mas os fiéis. E tu foste fiel, não por conveniência, mas por convicção. Não porque era fácil, mas porque tua raiz estava firme em mim. E agora não apenas tua vida será tocada, mas tudo o que está ao teu redor será realinhado. Lares receberão direção. Corações que te observam mesmo em silêncio serão impactados. Lugares onde tua presença parecia pequena, agora se tornarão solo de influência espiritual. Este milagre não veio para impressionar tua mente. Ele veio para sustentar tua missão. Não é uma resposta emocional. É um selo eterno sobre aquilo que eu comecei em ti. Então, sustenta teu espírito com reverência. O que eu liberei não é frágil, é forte, e está sendo estabelecido agora. Enquanto tu me escutas, coisas estão mudando. E mesmo que tu não compreendas todos os detalhes ainda, tu já estás inserido no cumprimento de uma palavra que jamais volta vazia. Não te movas por ansiedade.
Não regridas por comparação. Tu tens uma história que carrega marcas de minha mão. Cada decisão que fizeste em segredo, cada escolha que sustentaste no escuro, agora se transforma em chão firme para o novo que chegou. É invisível aos olhos naturais, mas é incontestável no mundo espiritual. Eu estou contigo, e isso basta. A tua constância nas pequenas decisões está moldando um legado que não pode ser apagado. Cada escolha silenciosa que fizeste, cada direção correta que seguiste, mesmo sem aplausos, tem um peso eterno. Tu não precisaste anunciar tua fidelidade, porque o céu já tinha registrado. E agora, enquanto muitos esperam sinais visíveis para crer, eu estou usando teus passos firmes para revelar que a fé genuína não precisa de plateia para produzir frutos. Há um tipo de obediência que não grita, mas transforma tudo ao redor. E escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Não é súbito. Eu conheço as lágrimas que você derramou. Não se trata de eventos isolados, mas de uma reconfiguração que você carrega em seu ambiente espiritual. E os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Agora assim haverá como direção. Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo. Talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída, não para resistir ao tempo, espera, mas para vencer. Busca forças para continuar, porque a vitória que não se conquista é grande demais para carregar sua permanência. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Tua.
Tu carregas uma semente de estabilidade espiritual que será abrigo para muitos. E não é uma carga, é um chamado. Tu foste moldado não para impressionar, mas para sustentar. Não para correr atrás de sinais, mas para ser um. E quem caminha com esse tipo de propósito, não se perde no barulho. Tu estás exatamente onde deves estar. Se em algum momento tua alma se perguntou se tudo isso vale a pena, a resposta já está no que estou construindo contigo. Há estruturas que só podem nascer com o tempo. Há vitórias que só podem ser sustentadas por aqueles que aprenderam a obedecer sem plateia. E tu foste esse. Não te compares com os que correm sem direção. O que estou fazendo contigo tem raiz. E onde há raiz, há permanência. Permanência que não se abala com ventos, nem com aplausos vazios. Agora, se esta palavra ecoa em teu interior como verdade, permanece aqui. Escuta com o espírito, não com a pressa da mente. Deixa que essa voz te sustente por dentro. Se há algo nesta mensagem que confirma o que tua alma já sabia em silêncio, manifesta tua concordância. Teu engajamento com a verdade é também uma forma de declarar ao mundo que tua fé tem alicerce. E se algo te despertou até aqui, escreve abaixo: Eu permaneço porque Ele governa, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma promessa, é uma descrição exata do que estou ativando em ti. Uma resistência espiritual que nasce da confiança, não do esforço humano. Um fôlego novo que não depende de circunstâncias, mas de posição interior. Tu não tens que provar nada, apenas manter-te firme. O que te sustenta agora não é o que os outros veem, mas o que eu estabeleci. E há uma sabedoria se formando em ti que ultrapassa as palavras. É uma percepção espiritual que te faz discernir ambientes, entender momentos, escolher com maturidade. Tu estás sendo afinado para reconhecer o que vale carregar e o que deve ser deixado. Porque não há como avançar sem desapegar de pesos desnecessários. E a leveza que vem agora é fruto de discernimento, não de fuga. Eu te preparo para liderar sem ambição, para influenciar sem controle, para servir sem esperar retorno. Tu foste separado para gerar ordem em lugares onde reinava confusão. E isso não se faz com discursos, mas com postura. Cada atitude tua será uma pregação viva. Cada decisão equilibrada será como um farol para os que se perdem em suas próprias urgências. Tu serás como uma árvore firme à beira do caminho, silenciosa, mas impossível de ignorar. Enquanto muitos buscam visibilidade, eu te envolvo com estabilidade. Enquanto outros correm atrás de atenção, eu te revisto de direção. Porque há um tipo de influência que não precisa de palco. Ela nasce no secreto, se fortalece no invisível e transforma pelo exemplo. E é assim que estou te moldando, sem pressa, sem ruído, com propósito eterno. Tu estás sendo preparado para sustentar algo que não pode ser construído por vontade humana. Há um padrão de firmeza que estou estabelecendo em ti. Uma firmeza que não se intimida com instabilidade externa, que não negocia princípios, que não se ajusta ao que é passageiro. Tu foste chamado para ser linha de referência, não para julgar, mas para inspirar. E essa inspiração não virá das tuas palavras, mas da coerência entre tua fé e tuas escolhas. Esse é o verdadeiro impacto. O que transforma não é o som alto, mas o eco da verdade vivida. As próximas etapas da tua jornada exigirão decisões mais refinadas. Não serão escolhas entre o certo e o errado, mas entre o bom e o necessário.
E essa sabedoria não se aprende com pressa, mas com intimidade. Eu estou te entregando sensibilidade espiritual para discernir atmosferas, silenciar impulsos e ouvir a voz certa em meio a tantas, porque quem carrega minha direção não se guia por impressões superficiais, mas por convicções profundas e consistentes. Não subestimes o impacto do teu silêncio. Quando escolhes não reagir da mesma forma que o mundo reage, tu revelas que teu coração é governado por algo maior. Esse tipo de domínio interior é raro, e é por isso que ele atrai a atenção do céu. Não está sendo deixado de lado, está sendo fortalecido em silêncio, porque quando a fundação é profunda, a construção pode subir sem medo, e tu estás sendo preparado para suportar mais do que imaginas. Tua capacidade de sustentar ambientes que outros não suportam é fruto da resistência que foi gerada em ti no secreto. Há dores que não quebraram tua fé, apenas refinaram tua obediência. E agora, tu não tens mais apenas sensibilidade, tens consistência. E com essa consistência, eu te envio a lugares onde o caos precisa ceder. Tu não carregarás apenas presença, mas propósito. Não moverás apenas emoções, mas estruturas. Tudo começa em tua postura. Enquanto outros oscilam entre fases e modismos, tu estás sendo firmado em princípios eternos. E esse alicerce te dará acesso a lugares onde poucos permanecem. Porque não basta chegar, é preciso suportar. E tu estás sendo equipado para suportar com dignidade, liderar com equilíbrio e permanecer com fé. Eu não te levantei para um momento. Te formei para uma missão, e essa missão não depende de reconhecimento, mas de alinhamento. Tu estás entrando em uma estação onde tua constância será teu maior diferencial, onde tua capacidade de seguir firme, quando tudo muda, será a bússola para outros. E eu te dou graça para isso. Graça não apenas para resistir, mas para conduzir. Porque não se trata de sobreviver, mas de governar interiormente. E quem governa por dentro, não se perde por fora. Quem tem raiz em mim, não se dobra ao vento das expectativas alheias. Há uma seriedade na tua alma que eu mesmo plantei. Ela te preservou de atalhos. Ela te livrou de distrações. E agora, ela será tua força para sustentar o que estou colocando em tuas mãos. Não temas o peso do que virá. Tu foste moldado para suportar, não sozinho, mas em aliança comigo. Eu sou tua estrutura. E por mais que o cenário mude, tua base está intacta. Porque ela não foi construída com elogios, mas com entrega. Segue atento, porque os próximos passos exigirão escuta refinada. Nem todo convite será direção, nem toda porta aberta será caminho. Tu precisarás distinguir com clareza o que é expansão e o que é distração. E para isso, tua sensibilidade será ampliada. Eu te darei paz como sinal. Quando houver dúvida, espera. Quando houver certeza em mim, avança. Porque tua missão não é correr, mas permanecer no centro da rota que preparei. O tempo da tua formação não foi desperdício, foi lapidação. Cada ciclo, cada aparente atraso, cada silêncio foi um cinzel em tuas fundações. Agora, tu estás sendo posicionado com firmeza. Não por causa de conexões humanas, mas por fidelidade espiritual. O que está se abrindo diante de ti não é fruto de manipulação, mas de missão. E missão não se negocia, se cumpre. Tu foste separado para sustentar atmosferas que não colapsam sob pressão. Tua estabilidade não será apenas pessoal, mas contagiante. Serás ponto de equilíbrio onde houver desordem. Serás referência de sobriedade onde houver excesso. Porque quem caminha com o eterno não precisa provar nada.
Ele apenas permanece, e sua permanência transforma tudo ao redor. E quando pensares que estás apenas cumprindo mais um dia comum, lembra-te: o extraordinário em tua vida se manifesta na fidelidade com que tu honras o ordinário. Não é sobre esperar grandes momentos, é sobre ser fiel nos pequenos, porque é aí que eu multiplico, é aí que eu me revelo, e é aí que tua história se entrelaça com a eternidade. Não concluas nada ainda, apenas absorve. Este é apenas o início do que eu preparei para te dizer. A rota está em construção, e tua atenção será a chave para tudo que está por vir. O que tu carregas hoje não é mais apenas obediência, é uma fundação. E a fundação não se vê, mas sustenta tudo. Quando o mundo busca resultados imediatos, eu estou formando colunas que suportam o tempo. Pare por um instante e ouça isto com atenção. A tua vida está sendo construída Muitas para pessoas durar, pensam que aquilo não que para tem impressionar. é pequeno demais para fazer diferença. O que muitos acham que é lentidão, Mas eu quero te lembrar de é alguém. estabilidade sendo Havia um erguida. menino com apenas Cada 5 camada pães tua e foi 2 testada peixes. no oculto. Humanamente, E agora, aquilo era cada passo insuficiente teu diante carrega da uma necessidade. autoridade que não vem de Parecia função, pouco, quase mas de irrelevante. essência. Mas quando Tu aquilo não foi foste colocado nas chamado minhas para mãos, reagir aos eu ruídos do multipliquei. ambiente. Porque o que move Foste o céu não é o separado tamanho para ser um daquilo que você referencial entrega. silencioso, É a que sinceridade mesmo do sem teu buscar coração. atenção, Talvez hoje você atrai tenha o que é pensado, verdadeiro. é pouco. Isso Tua não fará presença diferença. começa a mudar a Mas eu atmosfera continuo sem que olhando tu para percebas. corações dispostos. Não por Se carisma, este canal tem mas alimentado por tua coerência. fé, fortalecido Há em tua ti caminhada uma e ordem sido resposta em invisível que momentos incomoda o difíceis, desajuste. então, Não por se esta julgamento, palavra falou contigo, mas por contraste. desça agora E ao esse primeiro contraste é comentário o que fixado estou usando para e toque no revelar link que azul. ainda existe um caminho Participe confiável desta em meio missão à confusão. com aquilo que teu Há coração pessoas ao colocar teu diante redor de que não Deus, compreendem como o forma teu de silêncio, gratidão. mas estão Você sendo também receberá edificadas acesso por à ele. nossa área VIP, Não és a com explicação, conteúdos exclusivos és o preparados exemplo. para continuar E há uma fortalecendo beleza tua vida nisso que não espiritual pode ser diariamente. explicada com palavras. Aquilo que é colocado com Quando fé tua nas minhas firmeza mãos, começa a gerar nunca paz passa em outros, despercebido. tu te tornas Se sentir mais do que paz ao alguém em ouvir isso, processo. responda Tu te agora com tornas fé, um esse ponto de agora é o primeiro referência comentário espiritual. fixado, e toque Não no é link sobre azul. posição, é sobre postura. E a tua postura que está produzindo transformação mesmo sem prometer mudança. Tu não entraste nesse novo tempo por acaso. Foste conduzido. E agora, cada nova decisão que fazes, cada atitude que escolhes sustentar, carrega mais impacto do que tu imaginas. Eu te alinhei com tempos eternos, não com agendas humanas. É por isso que tu percebes que algumas pressões não te afetam mais da mesma forma. Porque teu foco foi reposicionado. Quando tu paras de buscar aprovação e passas a caminhar por missão, tudo ao teu redor começa a se reorganizar. A maturidade que está florescendo em ti é fruto de renúncias invisíveis, de portas que tu decidiste não
consciência disso. Tu foste confiado com mais do que uma responsabilidade. Foste confiado com um exemplo. E o exemplo é o legado mais silencioso e duradouro que alguém pode deixar. Quando tu segues fazendo o que é certo, mesmo sem reconhecimento, tu estás escrevendo uma história que será contada com frutos. Não com palavras bonitas, mas com realidades transformadas. Porque uma vida coerente fala por si. E tua coerência está abrindo portas que força nenhuma conseguiria forçar. Por isso, se algo dentro de ti reconhece que esta mensagem está alinhada com o que tu tens vivido em segredo, permanece aqui, não como espectador, mas como alguém que entende o valor de cada palavra. Afirma essa verdade com tua escuta atenta, com tua permanência, com tua disposição interior de ser solo fértil. Se algo te tocou, compartilha isso em palavras. Há frases que marcam o espírito quando são escritas no tempo certo. Que semente esta mensagem plantou em ti? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Salmo 112, 1, 2. Tu percebes como isso não é apenas sobre o presente? É sobre tudo que nasce a partir da tua firmeza. Quando tu escolhes honrar a direção de Deus em vez das pressões do momento, tu alteras não só teu futuro, mas o de todos que caminham sob tua influência. Há uma atmosfera ao teu redor que está sendo renovada. Não pelo que tu fazes, mas pelo que tu carregas. A paz que antes parecia escassa agora começa a se firmar nos detalhes. A ordem sendo restaurada em ambientes que estavam instáveis. E essa ordem não vem de fora, mas do centro. Quando tua alma se alinha com o que é eterno, o externo responde. Tu estás trazendo estabilidade para lugares que estavam sustentados por improviso. E isso tem um impacto silencioso, mas revolucionário. Não se trata de velocidade, mas de solidez. E tu estás aprendendo que nem tudo o que brilha tem base. Há estruturas que crescem rápido, mas colapsam ao primeiro vento. O que estou construindo contigo é diferente. É profundo, resistente, confiável. Leva tempo, mas permanece. E tu foste escolhido não para ser mais um entre muitos, mas para ser fundamento entre instáveis. Não para dominar, mas para sustentar. E isso exige coragem discreta e fidelidade constante. Existem pessoas que caminham por ti sem saber, porque tua decisão de não se perder em meio ao caos as protegeu. Tu não fizeste barulho, mas serviste de muro. Tu não apareceste, mas foste o suporte. E isso é o que eu chamo de grandeza. Uma grandeza que não se anuncia, mas se sente, que não precisa de luz, porque já carrega luz dentro. Essa grandeza agora começa a se manifestar de forma mais clara, e tu não precisas mudar nada, apenas continuar fiel. Quando tu pensas que tudo está estável, eu te mostro que é tempo de crescimento. Mas o crescimento que virá não será à base de aceleração, e sim de aprofundamento. Tu irás mais fundo antes de ir mais alto. Porque quanto maior o que vou sustentar sobre ti, mais sólida precisa ser tua base. Tu foste fiel com pouco, agora estou ampliando tua capacidade. Não para inflar, mas para alcançar. Porque há territórios que só podem ser tocados por corações maduros. O equilíbrio que tu desenvolveste nos últimos tempos não foi em vão. Ele será tua chave para liderar sem se perder, para servir sem se esgotar, para discernir sem se contaminar. E é esse tipo de equilíbrio que eu estou te ensinando a manter, mesmo sob pressão. Tu foste provado em ambientes tensos, não para sofrer, mas para aprender a reger a atmosfera. Agora, tu carregas a autoridade de quem sabe sustentar paz
mesmo onde antes havia conflito. Nada do que tu atravessaste será desperdiçado, nem mesmo os dias em que tu achaste que estavas apenas resistindo. Cada parte da tua jornada serviu para moldar algo essencial. Tu aprendeste a observar sem julgar, a ouvir sem reagir, a responder com sabedoria onde antes tu te calarias por frustração. Isso é maturidade. E essa maturidade agora começa a abrir portas que estavam seladas não por falta de oportunidade, mas por ausência de preparo. Estás pronto para avançar sem perder a essência. E esse é um dos maiores sinais de que tua formação deu frutos. Porque muitos avançam, mas se desconectam do que são. Tu, ao contrário, estás sendo enviado para a frente com raízes ainda mais profundas. E essas raízes te manterão inteiro, mesmo quando tudo ao redor exigir fragmentos. Tu não serás fragmentado. Tu serás inteiro em um mundo quebrado. E essa inteireza será teu maior testemunho. Não te distrais com o barulho. A estrada adiante está limpa para quem sabe ouvir o silêncio. Há convites que virão com disfarces de oportunidade, mas só tua sensibilidade distinguirá o que é aliança do que é armadilha. Por isso, permanece conectado comigo. Eu sou tua bússola. E quando tu sentires paz que não exige explicação, esse será o sinal. A sabedoria que está sendo ativada em ti te fará tomar decisões que parecerão contraintuitivas, mas serão certeiras. A constância que tu escolheste cultivar em silêncio é o que te tornou confiável. E quando alguém é confiável diante de mim, portas se abrem sem que precise forçá-las. Eu não estou te levando para lugares onde tu serás testado por vaidade. Estou te posicionando em lugares onde tua sobriedade será a diferença. Há pessoas que dependem da tua firmeza, e tu não tens que fazer mais do que já fazes. Ser inteiro, onde muitos já se entregaram ao cansaço. Enquanto alguns buscam atalhos, eu estou te formando por processo. E o processo pode parecer demorado, mas ele constrói permanência. Quando tudo ao redor gira, tu permaneces. Quando o externo muda, tu te mantens alinhado. Isso é o que estou formando, um referencial vivo de constância. E nesse caminho, tu serás cada vez mais útil, não por fazer mais, mas por sustentar o essencial. Tu foste treinado para manter aceso o que muitos deixam apagar. O zelo que tu desenvolveste por aquilo que é verdadeiro se tornou teu escudo. Tu não negocias mais tua paz por aprovação. Tu não entregas tua direção por conveniência. E isso tem valor no céu. Porque quando alguém mantém o que é sagrado, eu confio a ele o que é precioso. Há tesouros que estou te revelando que não podem ser compartilhados com todos, porque são chaves. E essas chaves não são para abrir portas, mas para manter fundamentos em ordem. Por fim, entenda, tua vida se tornou uma resposta viva. Tu não és mais apenas alguém que espera a direção. Tu te tornaste um portador dela. E onde tu fores, tu não apenas andarás em luz, tu irradiarás luz, sem pretensão, sem esforço, simplesmente por ser quem eu formei em ti. Continua. Há mais. O próximo passo já está sendo preparado. E tua atenção agora é o que definirá a clareza que te darei depois. Não te desconectes. Isso ainda é apenas o início. Cada espaço que eu te conduzo carrega um propósito oculto à primeira vista. Tu não foste posicionado por acaso, nem deslocado por omissão. Houve um movimento intencional da minha mão, reorganizando teus cenários, não apenas para que tu vivas algo novo, mas para que te tornes resposta no centro de contextos que pareciam abandonados. O lugar que agora tu ocupas não é apenas geográfico. Tu foste colocado para sustentar o que muitos deixaram cair. Há pessoas ao teu redor que não compreenderam tua mudança de postura, mas elas sentem, porque tua presença já não é a mesma.
não porque tu tenhas mudado tua essência, mas porque agora tu carregas uma consciência diferente. Tu não ages por impulso. Tu não reages por vaidade. Há sobriedade no teu caminhar. Há decisão em teu silêncio. E isso, mais do que palavras, comunica direção. Onde muitos desistem por falta de visibilidade, tu permaneces por convicção. O ambiente espiritual reconhece quem carrega a verdade. Por isso, portas que antes se mantinham fechadas começam a responder à tua presença. Não por causa de tua habilidade, mas pela profundidade do teu compromisso. A tua verdade tem peso. E onde a verdade sustentada com humildade, há avanço silencioso, porém irreversível. Muitos correm atrás de influência. Tu foste moldado para carregá-la sem barulho, sem marketing, sem explicação, apenas pela coerência do teu testemunho. Tua história não será marcada por picos de intensidade, mas por linhas contínuas de constância. E essa constância se tornou tua maior força. Porque em um mundo de extremos tu foste ajustado para a estabilidade. Não é comum, mas é essencial. E é exatamente por isso que tua presença se tornou incômoda para estruturas frágeis. Tu não precisaste expor erros para corrigi-los. Bastou continuar íntegro onde outros escolheram atalhos. E isso, por si só, já reformou ambientes. Os que te observam sem dizer nada estão absorvendo tudo. A maneira como tu respondes ao desrespeito, como tu priorizas a paz mesmo quando poderias exigir razão, como tu sustentas princípios mesmo quando ninguém exige, tudo isso se torna um roteiro silencioso para corações que ainda não sabem o que escolher. Tu estás ensinando com o exemplo, e esse tipo de ensino não termina quando tu saíres de cena. Ele continua gerando frutos onde tu já não estás mais presente. Por isso, eu te mantenho em algumas rotinas que parecem repetitivas, mas que estão moldando teu caráter em áreas que tu mesmo ainda não percebeu. Cada manhã que tu levantas e escolhes ser íntegro, mesmo sem uma nova promessa visível, é como um tijolo invisível sendo assentado em tua estrutura espiritual. Tu estás sendo edificado, não para o agora, pare por um instante, para o que virá. Porque escute com muita atenção para o que o Espírito Santo quer te dizer. Precisa ter base para permanecer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Há momentos em que tua alma sente as preocupações que você carrega em silêncio. Não porque tu estejas fraco, e os pensamentos que roubam o teu espírito está se expandindo. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo. Mas não te enganes. Talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Está sendo acompanhada de perto por mim. Busca forças para continuar sem validação externa, às vezes está sendo anotado é grande demais para carregar sozinho. Certo aqueles que caminham ainda assim, mesmo sem garantias. Eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Girar em torno de quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergaram apenas o problema. No ritmo todos viam o fim da esperança. E esse ritmo, mas Jesus via algo diferente. Parece mais lento. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Mas é nesse compasso hoje, que tua firmeza eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Tua firmeza vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém. E as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho nas vitórias públicas. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. No silêncio. E se neste instante você sente que precisa de direção em tua vida, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro de autoridade nos comentários. Abra uma autoridade quando você não souber o que fazer. Posição. Abra este livro, mas com coerência. E permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Com direção firme. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos.
Talvez foste você tenha moldado para chegado ser até um este desses vídeo sinais. procurando consolo, Não para ser admirado, força, mas para ou ser uma resposta compreendido. para algo que tem Tu consumido começas suas a perceber energias há que tua muito tempo. influência já não Não depende ignore do que tu isso. dizes, Há pessoas que mas de passam quem tu anos te procurando tornaste. uma direção e Há continuam uma andando solidez em em ti que círculos. atrai quem precisa Mas de você chão não firme. precisa continuar Há perdido. uma maturidade que Porque não Deus exige continua destaque, guiando mas aqueles que oferece escolhem segurança. ouvir sua voz E é essa e confiar segurança em que seus muitos à tua caminhos. volta começarão a Por buscar. isso, antes Eles que não esta virão atrás mensagem de continue, conselhos, virão faça atrás algo de por você presença. mesmo, porque tua presença Vá agora aos começa a comentários gerar e toque paz no onde botão antes azul. havia apenas barulho. Abra este livro no seu E essa celular paz é fruto e de receba tua a sabedoria permanência em mim, o fortalecimento e a direção Talvez que tu ainda Deus não preparou tenhas para visto este os momento efeitos da disso sua de vida. forma ampla, A fé não remove mas o instantaneamente impacto da todas tua as dificuldades, já mas está ela gerando ilumina o caminho movimento. para atravessá-las. E se esta Não mensagem carregue está sozinho esse peso que encontrando tem eco consumido dentro de suas ti, forças. fica aqui. Dê este passo de fé Escuta agora. com profundidade. Eu estou cuidando de Recebe você. com consciência. Há palavras que não são apenas frases. São estruturas espirituais sendo assentadas dentro de ti. Se alguma parte desta mensagem está encontrando teu coração disponível, escreve com verdade. Eu fui formado para permanecer. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, como a relva que brota da terra pela claridade depois da chuva. Gui Samuel 23:4. Esta é a descrição de quem carrega clareza em meio à confusão, estabilidade em meio à instabilidade. É assim que eu te vejo. É assim que tu tens sido. E é por isso que tu estás pronto para governar ambientes que antes te desgastavam. Porque agora, tu não dependes mais de circunstâncias externas para manter tua paz. Quando tu aprendes a andar sem depender de reforço externo, tu te tornas livre. E essa liberdade é perigosa para sistemas que manipulam. Por isso, não te espantes com resistências que surgem sem motivo aparente. Elas são apenas reações à luz que tu carregas. Uma luz que revela o que muitos
é sobre fazer o que importa. E tu estás cada vez mais alinhado com isso. A influência que tu carrega agora não é visível aos olhos comuns, mas é evidente para quem caminha pelo Espírito. E esses perceberão, não por causa da tua fala, mas por causa da tua conduta. Não por causa do teu conhecimento, mas pela tua capacidade de sustentar o que crê. Há uma solidez que eu mesmo plantei em ti, e ela está sendo ativada. Tu não serás lembrado por momentos marcantes, mas por uma vida que apontou para a verdade mesmo em meio ao caos. A maturidade que te envolve não te fez inacessível, te fez necessário. As pessoas se aproximam não por simpatia, mas porque sentem que há segurança onde tu estás. E essa segurança é resultado de uma construção espiritual que ninguém pode ver por fora, mas todos percebem por dentro. Tu não precisas defender teu valor. Ele é percebido, porque quem caminha com verdade não precisa provar, apenas permanecer. Há um tipo de sabedoria que não se explica, se transmite. Tu já entendes o valor de não ocupar todos os espaços, de não responder a todas as provocações, de não tentar corrigir tudo o tempo todo. Isso não é indiferença. Isso é governo. Governo sobre si, sobre o ambiente, sobre o tempo certo de agir. Quem aprendeu a silenciar, aprendeu a escutar. E quem escuta com profundidade, escolhe com precisão. Agora tu não te movimentas por estímulo, mas por convicção. O que tu tens preservado secretamente se tornou semente para os próximos movimentos. Cada pequeno gesto, cada recusa a descer de nível para vencer discussões, cada sim dado em obediência, mesmo quando não fazia sentido, se acumulou. E o que se acumula diante de mim não se perde. Torna-se alicerce, torna-se provisão, torna-se estratégia. Por isso, nada do que tu fizeste em fidelidade será esquecido. Tudo se transformará em resposta no tempo certo. Tu já começaste a perceber os primeiros sinais dessa virada. E embora não sejam visíveis em sua totalidade, são reais. A paz que tu sentes não é ausência de luta, é confirmação de presença. A leveza que começou a te visitar em meio ao comum é resultado de um reequilíbrio interno. Tu foste reposicionado. Agora, onde tu pisas, há segurança. Não porque o terreno mudou, mas porque tu foste transformado em quem sabe permanecer mesmo quando o solo oscila. Enquanto tu pensas que ainda precisas de mais evidências, eu já estou te usando como evidência para outros. Eles veem em ti o que não encontram nas vozes barulhentas. Veem sobriedade. E sobriedade é rara. Ela não seduz, mas convence. Não atrai multidões rapidamente, mas sustenta multidões silenciosamente. E esse é o tipo de influência que gera transformação, aquela que permanece quando todas as emoções passam. E tu foste escolhido para carregá-la com equilíbrio. Se esta palavra segue alcançando teu espírito com lucidez, permanece ouvindo. Tua atenção é solo, e quanto mais profundo tu permites que a verdade penetre, mais frutos invisíveis serão formados. Se há dentro de ti o reconhecimento de que estas palavras não te informam, mas te realinham, manifesta esse reconhecimento de forma sincera. Que parte do teu caminho está sendo iluminada agora por essa verdade? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Essa condução não é feita por conveniência, mas por entrega. Tu tens seguido não porque tudo ficou claro, mas porque tua rendição se tornou maior que tuas perguntas. E é essa entrega contínua que está gerando clareza, não por fórmulas, mas por presença. Tu não estás perdido, tu estás sendo guiado. Mesmo sem mapa, tu segues com direção,
Em muitos momentos, tu foste a única referência de firmeza em ambientes confusos. E mesmo sem saber, tua presença impediu rupturas maiores. Não por controle, mas por estabilidade. Tu foste âncora onde tudo balançava. E agora, essa mesma presença será reposicionada para lugares onde tua firmeza se tornará estratégia. Há movimentos que não serão mais contigo como espectador, mas como protagonista. Não por mérito, mas por preparo. Tu aprendeste que não se lidera gritando. Lidera-se vivendo. E é exatamente essa vida vivida com coerência que te tornará apto para governar com autoridade. Uma autoridade que não se impõe, mas se estabelece naturalmente. Tu não foste formado para carregar títulos. Foste formado para sustentar atmosferas. E onde há atmosfera carregada de verdade, há transformação inevitável. O que virá através de ti será simples, mas incontestável. A tua maneira de enxergar agora é prova de que algo profundo se consolidou. Tu já não buscas explicações para tudo. Tu aprendeu a reconhecer o valor do mistério. E mesmo sem compreender todas as etapas, tu segues com paz. Essa paz é o sinal. Quando tu estás alinhado com o que eu estabeleci, mesmo as incertezas se tornam espaços de confiança. O que antes te causava angústia, agora se torna lugar de entrega. Isso é crescimento espiritual real. Quando tu escolheres abrir a boca, as palavras não sairão da emoção, mas do espírito. Porque teu interior está sendo afinado. Tu foste silenciado por um tempo não para ser calado, mas para ser afinado. E agora, quando tu falares, haverá peso. Não de agressividade, mas de verdade. Não de superioridade, mas de autoridade. O que será liberado através de ti será semente para muitos e direção para os que andam sem norte. Há decisões que estão sendo moldadas dentro de ti agora mesmo, não no plano da mente, mas nas profundezas do teu espírito. Tu sabes o que precisa deixar, o que precisa reordenar, o que precisa priorizar. E mesmo que ainda não tenhas colocado em palavras, teu interior já começou a responder. Porque quem anda com o espírito não precisa de explicações humanas para começar a mudança. Ele apenas obedece. E tua obediência silenciosa já iniciou o novo ciclo. O que está diante de ti exige menos esforço externo e mais clareza interna. Não será tua insistência que abrirá as próximas portas, mas tua sintonia com o tempo certo. Tu foste treinado para perceber os sinais antes que se tornem óbvios. E é essa percepção que te fará agir com leveza e precisão. Enquanto outros correm em círculos, tu te moverás em linha reta. Não porque sabes mais, mas porque estás escutando com mais profundidade. A responsabilidade que repousa sobre teus ombros não é peso, é honra. Honra de sustentar algo que poucos conseguem carregar. Tu não escolheste esse caminho por orgulho, mas por chamado, e mesmo sem compreender tudo, tu respondeste: isso é suficiente. Tu foste encontrado no meio do comum, e tua fidelidade no ordinário te tornou apto para carregar o extraordinário. Não como espetáculo, mas como estrutura. A presença que tu carrega hoje é diferente da que tu carregavas ontem, porque há um ciclo se encerrando dentro de ti e outro sendo ativado. Não é mudança de cenário, é mudança de lente. Tu agora vês com olhos filtrados pelo tempo de permanência, e isso muda tudo. Porque quem vê com essa clareza não precisa de urgência, apenas de direção. E eu te dou direção porque tua escuta já provou que está pronta. Sustenta tua sensibilidade. Protege teu discernimento. Afasta-te do ruído que compromete tua paz interior. Porque o que está sendo formado dentro de ti
exige espaço. Há ideias que precisarão de silêncio para florescer. Há decisões que só serão confirmadas na ausência de distrações. Tu estás em fase de refinamento. E quem está sendo refinado não corre, espera. Espera, mas não parado. Espera agindo com sabedoria. Espera sem perder o compasso. E à medida que o tempo avança, tu perceberás que aquilo que parecia distante já estava sendo construído dentro de ti. Tu és mais preparado do que imaginas. Não por desempenho, mas por profundidade. Tu foste cavado em silêncio. E agora tudo o que será erguido em tua vida encontrará base. Tu não tropeçarás em tua expansão, porque tua estrutura já foi provada. E esse tipo de expansão não pode ser parada, apenas acompanhada com fidelidade. Por isso, não te distrais, ainda estamos no meio da rota. E há mais sendo revelado enquanto tu permaneces. As próximas palavras não serão repetições, mas camadas novas do mesmo chamado. Cada frase, um degrau. Cada revelação, uma confirmação. E tu estás pronto. Porque quem não buscou destaque agora recebe direção. E quem honrou os pequenos inícios agora sustenta grandes responsabilidades com naturalidade. Este ainda é o meio. O próximo passo já está sendo preparado. Tu tens caminhado com o tipo de consciência que não se adquire por informação, mas por exposição à verdade. E é essa exposição que está depurando o teu interior, eliminando o excesso, desfazendo o barulho, refinando o essencial. Tu foste ajustado não por fora, mas por dentro. E o que agora emerge de ti não é reação Pare ao agora ambiente, e escute o que eu te digo. mas transbordamento Esta palavra de não chegou identidade. até você por acaso. Tu não te adaptas Eu conheço ao o que peso é que você instável. tem carregado em Tu silêncio. reorganizas o que Eu perdeu vejo as forma. contas que tiram a tua Tua paz, presença a preocupação restaura sem com o pedir amanhã, espaço. a ansiedade O que te acompanha tentando roubar agora o teu não é mais descanso. apenas memória E do sei que quantas viveste, vezes você me mas pediu uma convicção resposta, do que carregas. mas hoje eu quero te Tu lembrar não de és alguém. mais dependente Jó, de confirmações quando externas. tudo parecia perdido, pois tua clareza quando os nasceu da recursos comunhão, acabaram, não quando da humanamente comparação. não havia saída, Há um peso ele de escolheu discernimento permanecer que fiel. repousa sobre Ele não ti. deixou a escassez governar Não seu para coração. julgar, mas para E foi proteger. depois da fidelidade que Não veio para a restituição. apontar, mas para sustentar. Porque há momentos em que E a quem fé não é sustenta apenas em silêncio, pedir. transforma Há sem momentos violência. em que a fé também Tu responde. tens sido esse lugar. Se este canal firme, tem sido instrumento sereno, para fortalecer tua vida, incômodo para o alimentar caos, tua fé e e te aproximar de confortável mim, para a verdade, então, cada se detalhe realmente do teu sentiu o meu comportamento toque no teu revela a coração, fonte da tua desça direção. agora ao Os primeiro teus comentário olhos já não fixado saltam diante e do toque no aplauso. link azul. Tampouco Participe se desta apagam missão diante com da tua crítica. oferta de fé. A Eu não firmeza vejo a no teu quantidade, olhar, mas a sinceridade porque tu como da sabes viúva. o porquê de cada O passo. Pai procura os verdadeiros E quem adoradores conhece o propósito que o adorem não é em desviado espírito pela e em expectativa verdade. dos outros. Como forma de Tu te gratidão, tornaste você alguém também que receberá anda em linha acesso à reta, nossa área VIP, mesmo quando o com mundo conteúdos inteiro dobra exclusivos esquinas preparados por para continuar conveniência. fortalecendo tua vida E essa espiritual retidão te diariamente. preserva em Tudo territórios que é feito com confundem fé, os desavisados. amor e O tipo de sinceridade influência diante que de Deus repousa sobre tem tua valor. vida já não Se precisa você crê se na minha provar. palavra e teu coração Tu ardeu ao aprendeste que ouvir, relevância então espiritual não ignore esse não é momento. visível no início. Desça agora ao primeiro Ela se comentário constrói com fixado. permanência. Toque no link azul E essa e permanência responda com tem fé. sido tua assinatura. Enquanto outros entram e saem, tu permaneces. Enquanto muitos mudam de direção ao menor sinal de dificuldade, tu ajustas tua velocidade, mas não o teu norte, porque tua bússola está no interior. E quem é guiado por dentro, não se perde por fora. Há pessoas que se aproximam de ti e não sabem exatamente o motivo. Sentem paz, sentem firmeza, sentem estrutura. Isso não é acaso. Isso é reflexo. Reflexo de uma história construída com integridade, de escolhas mantidas mesmo sem plateia, de princípios vividos mesmo sem recompensa. Tu és a prova viva de que uma vida coerente fala mais alto que 1000 discursos. E essa coerência tem quebrado resistências, mesmo quando tua voz ainda nem foi ouvida. Tu foste posicionado como resposta para um tempo de excesso e confusão, onde tudo é rápido,
Tu trazes profundidade. Onde tudo é superficial, tu ofereces raízes. E mesmo sem perceber, tu estás puxando outros para fora do raso. Eles te seguem não por carisma, mas por consistência. E é essa consistência que será requerida cada vez mais. Porque em tempos de oscilação, quem se mantém constante se torna a direção para os que já cansaram de girar em círculos. Tu não foste separado para colecionar conquistas, mas para edificar fundamentos. Há uma diferença entre ser notado e ser necessário. E tu te tornaste necessário em lugares que sequer compreendiam tua presença. Agora, esses mesmos lugares começam a responder à tua estabilidade. Porque onde há verdade sustentada com firmeza, há transformação que não depende de como começa, mas de como permanece. E tu permaneceste. Isso já é sinal suficiente. Eu te conduzi por caminhos em que tu precisaste aprender a não depender. Não depender de aprovação, de visibilidade, de garantias. E cada uma dessas desconstruções te fortaleceu. Não para que tu te tornasses insensível, mas para que tu reconhecesses o que realmente importa. Agora, tu sabes que o que vem de mim não exige esforço para manter. Ele flui. Ele permanece. Ele repousa sobre quem está alinhado, não sobre quem está apenas disposto. A sabedoria que se revela em tua vida não vem de acúmulo de conhecimento, mas de entrega. Tu foste rendido antes de ser levantado. E essa rendição te deu acesso a verdades que muitos só tocam pela metade. Tu não jogas com a verdade, tu vives com ela. E é essa forma de caminhar que atrai o favor, não o favor raso, mas aquele que se manifesta com precisão. Tu foste confiado com responsabilidade porque foste provado em lealdade. E a lealdade se vê no silêncio, não na vitrine. Teu nome talvez não seja lembrado por multidões, mas tua presença será lembrada por quem foi restaurado onde tu estavas. Há histórias que voltarão ao eixo porque tu não saíste de onde deverias estar. Há destinos que não se perderam porque tua coerência manteve portas abertas. E isso não é romantismo. Isso é impacto real. Tu és um marcador de rota. E onde tua constância passa, tudo que se desviou encontra referência para retornar. Há um tipo de pureza que não vem da ausência de erro, mas da decisão de continuar limpo em meio à lama. Tu não foste poupado de quedas, mas escolheste não permanecer onde o erro tentou te prender. Essa decisão te elevou mais do que qualquer conquista, porque quem escolhe a retidão depois de cair não volta ao ponto de partida. Volta mais consciente, mais forte, mais preparado. E essa força silenciosa agora se tornou tua
tempo. E o tempo já está mostrando o que tu mesmo demoraste a enxergar. Tua estrutura está intacta. E onde há estrutura, há base para um novo ciclo. O novo não virá como surpresa, mas como confirmação. Não porque tu foste rápido, mas porque foste constante. E quem é constante sempre colhe no tempo certo. O que está sendo ativado agora é mais do que direção. É discernimento. Tu não tomarás mais decisões apenas pelo que parece certo, mas pelo que ressoa com teu espírito. Há uma sintonia sendo afinada, uma escuta que distingue ruído de voz, urgência de propósito. E essa escuta será teu diferencial. Porque tu saberás parar quando todos correm e avançar quando ninguém mais acredita. E esse avanço será estratégico, não emocional. Há um cansaço que tenta sussurrar que não vale a pena continuar com tanto zelo. Mas eu afirmo, teu zelo tem construído o tipo de caminho que não se apaga. Cada pequena fidelidade se tornou parte de uma estrada sólida. E mesmo quando ninguém percebe, tu sabes o que estás fazendo. Tu não andas mais por intuição humana, mas por revelação interior. E essa revelação se reflete em cada atitude pequena, porque onde há verdade, não há nada pequeno. Tu não serás lembrado pelo barulho que fizeste, mas pela paz que deixaste onde passou. E essa paz é fruto da aliança entre tua permanência e a direção que te dei. Tu foste fiel sem saber o quanto isso custaria. Agora, tu estás sendo posicionado para colher o que semeaste com silêncio. Não será espetáculo, será clareza. Não será como os outros imaginam, mas será como tu suportaste esperar. E isso por si só já é vitória suficiente. Estás entrando num tempo onde tua voz terá outro tom. Não mais um tom de quem precisa ser ouvido, mas de quem foi moldado para falar no tempo exato. E quando tu falares, mesmo os distraídos escutarão, porque não será a tua voz. Será o eco de tudo que tu carregaste em silêncio. E onde há eco de verdade, há transformação real. E onde há transformação, há preparação para algo ainda maior. Tua vida neste momento é como uma casa que foi construída com paciência. Cada parede representa uma escolha firme, cada espaço interno, uma decisão tomada com sabedoria. Agora, tu começas a perceber que essa casa não é só tua. Outros estão se abrigando nela, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles se inspiram, se reposicionam, se reorganizam observando tua forma de caminhar. E isso não é peso, é propósito. A confiança que eu deposito em ti não é frágil. Ela foi testada. E por isso, tu já não precisas mais temer se estás preparado. Tu foste preparado sem perceber. E agora, tua prontidão não depende mais de emoção. Ela vem da estabilidade que conquistaste em mim. Tu não serás abalado pelos desafios à frente, porque teu interior já está ancorado. E quem está ancorado pode avançar com paz. Por isso, guarda o ritmo. Não corras antes da hora, nem pares sem necessidade. O tempo está sendo marcado não por teus desejos, mas pela minha direção. E tu estás escutando com clareza. Cada nova revelação é uma peça que se encaixa, e o quadro que estou te mostrando não é uma ilusão. É a próxima etapa, e ela já começou a se formar dentro de ti. O que vem depois será apenas reflexo do que já está sendo estabelecido agora. E há mais, muito mais. Permanece atento, ainda é só o meio. A fase que se abre diante de ti não exige um novo tipo de esforço, mas um novo nível de consciência. A força que agora te move não vem da pressão externa, mas da convicção interna. Tu já não te impulsionas pela urgência dos outros.
Caminhas pelo compasso que o Espírito estabeleceu dentro de ti. Essa sincronia silenciosa entre tua escuta e a minha direção é o que faz teus próximos passos serem mais assertivos, mesmo quando pareçam discretos aos olhos naturais. O ambiente à tua volta começa a responder não ao volume da tua voz, mas à clareza da tua presença. A autoridade que repousa sobre ti amadureceu. E ela não se impõe, ela se revela em pequenos gestos, em decisões silenciosas, em palavras escolhidas com precisão. Tu te tornaste alguém que governa a atmosfera sem precisar alterá-las à força. Onde tu entras, algo se ajusta. Onde tu permaneces, algo se ordena. Isso é fruto do domínio que tu conquistaste sobre tua própria alma. Tu compreendes agora que profundidade não é medida pela quantidade de palavras ditas, mas pela densidade do que é sustentado em silêncio. As conversas mudaram, porque tua escuta mudou. Tu já não reages ao que é passageiro com a intensidade que antes te roubava energia. Tu aprendeu a filtrar sem desprezar, a observar sem julgar, a amar sem te anular. E esse equilíbrio é raro. É por isso que tua presença se tornou espaço seguro em meio à instabilidade. Em certos momentos, foste mal interpretado exatamente por te recusares a entrar em discussões estéreis. Mas tua recusa não foi fraqueza, foi sabedoria. Tu escolheste conservar tua energia para aquilo que tem propósito. E quem faz isso não se desgasta tentando ser entendido. Tu não precisas mais explicar teu posicionamento. Ele se prova com o tempo. E esse tempo chegou. Não como espetáculo, mas como confirmação. A tua coerência está se tornando referência. Há lugares que começaram a abrir espaço para ti, não porque tu insististe, mas porque tua ausência começou a revelar o quanto tua presença era essencial. E isso não te envaidece, apenas confirma que tua forma de andar tem deixado marcas. O mundo tenta medir impacto por visibilidade, mas o céu mede pelo que permanece. E tu tens permanecido quando outros desistiram. Sustentaste valores quando tudo ao redor afrouxava. E isso tem um peso que o tempo não apaga. Tu foste encontrado fiel quando ninguém estava procurando fidelidade. E é por isso que agora te entrego chaves que não estão nas mãos dos mais experientes, mas dos mais constantes. O que se abre diante de ti não é atalho, é continuidade. Tu não saltarás etapas, mas perceberás que tudo até aqui foi preparação precisa. Mesmo os dias em que te sentiste parado estavam alinhando tua estrutura. Agora, a porta certa não será mais resistência, será resposta. Enquanto muitos associam crescimento a movimento externo, tu descobriste que o verdadeiro avanço acontece quando a alma amadurece. E tua alma amadureceu. Tu suportaste o desconforto de não ser compreendido, a solidão de carregar convicções firmes em ambientes frágeis, o desafio de manter o ritmo quando tudo tentava te paralisar. E agora, por dentro, tu estás mais inteiro do que nunca. É por isso que tudo que for construído a partir daqui terá firmeza. As pessoas que caminham contigo começarão a notar que teu olhar mudou, não porque se tornou distante, mas porque se aprofundou. Tu já não olhas para julgar, mas para discernir. Já não falas para convencer, mas para edificar. O tom da tua vida não é mais o de quem precisa provar nada. É o de quem sabe o que carrega. E essa consciência cria um campo onde até os que se opunham começam a silenciar. Não por imposição, mas por impacto. Tu perceberás que alguns dos teus maiores frutos não virão das tuas ações diretas, mas dos efeitos colaterais da tua fidelidade.
Há lares que se reorganizarão apenas porque tu escolheste continuar onde era mais fácil desistir. Há relacionamentos sendo curados por tua decisão de não revidar quando seria compreensível reagir. Tu estás gerando frutos em terrenos que tu mesmo nunca pisaste, porque tua vida tem se tornado semente em campos que o céu decidiu alcançar. E se essa realidade está se alinhando com algo que tu já carregavas dentro, permanece aqui. Esta não é uma mensagem para apenas ser ouvida. É para ser absorvida com profundidade, para que tua escuta se torne chão onde essa semente encontre raiz. Se alguma parte desta palavra ecoou em ti com nitidez, registra nos comentários algo que traduza isso com tua própria linguagem. O que te moveu até aqui merece ser nomeado com sinceridade. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Tu não foste chamado para viver sob expectativas alheias, mas para responder com fidelidade ao chamado que te alcançou. Essa responsabilidade não é medo, é liberdade, porque quando tu entendes que tua missão é diante de mim, tu te liberta da necessidade de ser aceito por todos. E essa liberdade te posiciona com sobriedade em lugares onde muitos se perdem tentando agradar. Há um senso de propósito que começou a se intensificar dentro de ti. Ele não te pressiona, mas te puxa. Ele não te acelera, mas te dirige. É como se tu sentisses que certos assuntos perderam o sabor, não porque se tornaram errados, mas porque já não se encaixam mais na tua estrutura atual. Isso é sinal de crescimento. É a tua essência respondendo a uma nova medida. E onde há nova medida, há nova missão. Tu estás sendo chamado a sustentar mais, não a carregar sozinho. Enquanto o externo ainda parece igual, teu interior já está moldado para o próximo passo. A preparação já aconteceu. E o que virá não exigirá nova performance, mas nova profundidade. Tu falarás com mais precisão, ouvirás com mais paciência, escolherás com mais critério. Porque teu coração foi treinado para não correr atrás do que brilha, mas para reconhecer o que permanece. E isso fará de ti alguém confiável em um tempo de incertezas constantes. Tu começarás a perceber que há vozes sendo silenciadas ao teu redor, não por censura, mas porque tua coerência está sendo vista. Onde antes eras interrompido, agora serás escutado. Não porque tua voz mudou de tom, mas porque teu testemunho amadureceu a ponto de se tornar incontestável. Há uma força que não vem do volume, mas da raiz, e tu estás enraizado. Isso te protege de ventos e te torna abrigo para os que ainda estão aprendendo a se firmar. As responsabilidades que te serão confiadas não virão como peso, mas como extensão do que tu já sustenta com naturalidade. Nada virá para te consumir. Virá para confirmar que tu foste moldado para expandir sem perder a essência. Tu saberás o que aceitar e o que recusar. Não por medo, mas por clareza. Não por insegurança, mas por lucidez espiritual. E essa lucidez será tua proteção contra os disfarces que virão travestidos de oportunidade. Há um tipo de presença que não precisa ser anunciada. Ela se impõe pelo impacto que gera. Tua presença tem se tornado esse tipo de presença, não por causa de ti, mas por causa do que eu estabeleci em ti. Tu és um espaço onde o céu se movimenta com sobriedade. Um ambiente em que decisões são curadas sem imposição. E essa influência silenciosa começa agora a abrir portas que não estavam trancadas, apenas esperando pelo coração certo. Muitos não entenderam por que tu foste retido em certas fases. Mas agora tu entendes. Foi proteção, foi lapidação, foi realinhamento. Tu não serias útil se chegasses despreparado. Tu não trarias cura se não tivesse primeiro sido tratado. E agora,
Tu não andas mais com ansiedade, andas com direção. Tu sabes que o que é teu pelo céu não requer pressa, requer discernimento. E discernimento é o que tu estás carregando com cada vez mais nitidez. Aqueles que caminham contigo começarão a sentir que algo novo repousa sobre tua liderança, mesmo que não esteja em papéis ou títulos. Tu liderarás com presença. Inspirarás com tua forma de reagir, de falar, de decidir. Não precisarás de métodos. Tua própria vida será a estratégia. Tu estás sendo levantado como voz confiável em meio a muitos ruídos. E essa voz será calma, mas firme. Serena, mas incontestável, porque ela nasce de dentro, não de fora. Tu foste moldado para sustentar o que não pode mais desabar, para edificar onde outros apenas ajustavam, para corrigir sem humilhar, para erguer sem precisar de holofote. Esse tipo de construção é raro, e é por isso que eu preservei tua estrutura, porque agora é o tempo em que tua fidelidade será usada como referência, não como modelo intocável, mas como prova viva de que é possível viver com verdade mesmo em tempos de disfarce. O que começa a florescer dentro de ti é autoridade que não se anuncia, é discernimento que não precisa de explicação. Tu falarás com poucas palavras, mas os corações certos entenderão. Tu moverás ambientes com gestos simples, porque o peso está na tua essência, não na tua performance. É isso que muda tudo. Tu não foste chamado para exibir. Foste escolhido para sustentar o que é real. E isso basta. Esse é o tempo de permanecer, de ouvir com profundidade e avançar com sobriedade. E se sentes que isso continua conectando tua vida com o que o céu está revelando, volta teu coração para o próximo bloco. Porque ainda há mais. O que está sendo construído não é uma ideia, é uma convocação. E ela está apenas começando a se manifestar com a clareza que tu foste preparado para suportar. Tua escuta sustentará o que virá, e cada palavra que chega agora carrega um degrau. Mantém teu espírito acordado. O próximo nível já começou a tocar tua alma. Se esta mensagem tocou algo profundo em ti, não guarda só para ti o que o céu já confirmou no teu espírito. Curte agora, inscreve-te neste canal e ativa as notificações, porque aqui não se trata de conteúdo, mas de direção. Compartilha com quem precisa ouvir uma palavra que não distrai, mas transforma. E permanece por aqui. Cada vídeo é uma extensão dessa mesma voz que te alinha, fortalece e prepara para o que Deus já começou a liberar sobre a tua história.